A ideia de criar esse canal mais focado em gravações foi mais para difundir algumas ideias, por que não debater, uma vez que eu percebi que nossa sociedade está se tornando uma sociedade que no futuro pode se tornar surda e muda. Essa ideia de politicamente correto que vem se perpetuando e todo mundo vem seguindo, está tornando a sociedade extremamente chata. A gente não pode expor nossas ideias, não pode dizer o que pensa. Se criou realmente um clima que muitas vezes é extremamente chato. Muitas vezes até inacreditável humoristas, inclusive, vêm sendo punidos pela mídia. Qualquer coisa, qualquer piadinha que eles façam já causa uma comoção gigantesca em cima daquilo. Então eu já espero bilhões, até milhões de haters, caso venha se desenvolver esse canal de áudios praticamente, porque raramente eu vou fazer vídeos mesmo. E a ideia foi mais para passar meu pensamento mesmo, meus pontos de vista pessoal, frisando isso. Então com certeza eu vou falar muita bobagem, vou errar dados ou termos ou qualquer coisa assim, não estou livre disso. Acredito que na verdade ninguém está. A maioria dessas gravações vão ser improvisadas, sem texto pré-escrito antes, porque eu não tenho tempo para ficar gravando, não tenho tempo para fazer uma coisa bem feita em questão de edição de vídeo. Então foi mais para debater mesmo, colocar meu ponto de vista, ver quantas pessoas vão me odiar por isso. Eu sou, no caso, porque meu ponto de vista é liberal, não em questão econômica. Na verdade vai variar muito, porque dependendo do ponto de vista ou da pergunta que se propõe, ou da questão, eu vou estar de um lado ou de outro. Então essa questão de esquerda, direita gera uma confusão muito grande. Se eu for pegar essa conversa com alguém sobre determinado assunto, ele vai dizer: nossa, você é esquerdalha. Aí em outro ponto você pensa diferente, aí a pessoa vai: nossa, você é direita, psicopata. Então as minhas ideias são sempre contraditórias. Eu não adoto pacotões de ideias ideológicas que tem que seguir tipo como fosse um livro religioso. Então vai ser bem diversificada e com certeza algumas pessoas vão ficar bem confusas, apesar das explicações. Outro ponto também, além de compartilhar conhecimento ou desinformação ou informação, dependendo da minha informação, eu acredito que ensinar, você aprende muito mais também do que apenas estudar e manter aquela informação com você. Não faz muito sentido. Então esse canal é mais para divulgar um pouco. Quem tiver interesse de ouvir, não tem interesse muito grande de monetização, que eu acho que vai ser pouco, então não visa visualização, esse tipo de coisa. É um canal um pouco também voltado ao desabafo, a uma revolta de alguma coisa que acontece no país, que eu penso naquilo e fico realmente revoltado com o que acontece. E quem sabe algumas pessoas realmente parem para refletir sobre aquilo. Também esse ponto de vista, tentar fazer as pessoas refletirem sobre a vida, sobre o que estão fazendo, sobre diversas ideias como a coletividade, ideias extremas que são muito debatidas e que são muito polêmicas, como aborto, política. Então não vai ser focado num assunto só, vai ser focado em qualquer assunto. Eu pretendo ir gravando conforme as ideias forem surgindo, aí eu pego e vou subindo. E até mesmo para uma avaliação posterior, ou até mesmo escrever um livro. Eu estou escrevendo atualmente 2 livros, não estou tendo tempo para terminar esses livros, um de ficção científica e um sobre administração. Já adiantando, eu sou formado em administração, tenho um MBA, só que infelizmente os diversos cursos e currículos que eu tenho não servem para nada. Então posso fazer algum áudio sobre isso também, gravar algum áudio sobre esse sistema de seleção do Brasil, que é extremamente falho. Em questão de religiosidade, eu sou ateu, agnóstico, cético.
Talvez as pessoas não entendam isso também. Vou fazer explicando esse tipo de coisa. E claro, né, como vivemos em um país extremamente religioso, as críticas vão ser milhares. Mas é mais para debater mesmo, talvez encontrar algumas pessoas que utilizem da sua capacidade crítica, apresentem bons argumentos. Acredito que vão aparecer mais haters do que tudo, muitas pessoas xingando. Já vou avisando que há muito tempo isso para mim não faz nenhuma diferença, você pode xingar à vontade, que eu não sou mais afetado por esse tipo de coisa. Eu acho que quando você chega num nível de estudo, não que eu seja mais inteligente que outros, já colocando que inteligência é um termo subjetivo, a pessoa, poderíamos considerar, no caso eu considero inteligência como a capacidade de aprender, então qualquer ser humano é capaz de aprender, possui inteligência para aprender, mas infelizmente alguns seres humanos eles vão ignorar evidências, ignorar tudo para manter a crença dele. Eu sou muito fã de ciência, tanto que estou escrevendo esse livro de ficção científica, então eu sou amante da ciência e provavelmente, né, normalmente se leva a ideia do Carl Sagan, que também eu não sou adorador dele, já deixando claro para algumas pessoas que pensam que ciência é religião. Não, ciência não é religião. Eu apenas admiro o trabalho do cara e tudo que ele ensinou e passou, assim como outros cientistas e pesquisadores que estão aí atualmente, que fazem trabalhos incríveis, como o Neil deGrasse Tyson e outras pessoas que tentam fazer divulgação científica, como Pirula, outros canais do YouTube, como Papo de Primata, Primata Falante, Ciência Todo Dia, Nerdologia e diversos outros canais que tentam passar um pouco de informação para as pessoas. Eu acho extremamente importante. Às vezes você pode se perguntar, mas por que você liga para essa questão de religião? Por que você liga para esse negócio de ciência, não sei o quê? Porque, infelizmente, o brasileiro deveria perceber a importância da coletividade. Eu vou depois fazer também falando sobre essa ideia de coletivo, que parece que, infelizmente, no Brasil não existe esse tipo de coisa. Recentemente tivemos as questões da greve dos caminhoneiros e teve algumas postagens muito interessantes, como uma que dizia assim: nós somos pessoas tentando se dar bem sozinhas e se ferrando juntas. E infelizmente realmente é isso que acontece. O brasileiro é muito isso. E é triste, porque eu vivo no Brasil também. Não tem como você dizer, não, você está fora. Não, infelizmente nós estamos no mesmo barco. Tem um livro, inclusive eu fiz especialização em liderança e gestão. Então tem um livro muito bacana, eu não me lembro o nome do autor, mas se chama Esse Barco Também é Seu. Então este barco que chama Brasil, e consequentemente até o planeta inteiro que nós vivemos, fazem parte. Se o Brasil afundar, todo mundo que está nele vai afundar junto. Então, essa questão das pessoas perguntarem: mas por que você fala sobre religião? Isso não tem nada a ver com você. Infelizmente tem. Nós temos um presidente que foi eleito com um tema religioso. O logo do cara era religião. Era Deus acima de todos. Qual Deus? Provavelmente Deus cristão, judaico-cristão, que é a maioria no país. E o cara foi eleito e as pessoas quase que idolatram o cara, alguns. Então tem a ver comigo porque eu sou influenciado indiretamente ou indiretamente, a minha vida é afetada por essas escolhas de outras pessoas. Então não faz sentido me perguntar por que eu estou me envolvendo nisso ou naquilo, porque infelizmente isso afeta a minha vida. O que não afeta, por exemplo, como vida sexual ou qualquer outro tipo, aí realmente eu não tenho nada a ver com isso e eu não ligo. A pessoa pode ser homossexual, pode ser o que for, eu não tenho nada a ver com isso. Cada um faz o que quiser com a sua vida. Entra nesse caso a ideia de liberal que eu disse. Eu não sou totalmente liberal em caso do mercado de finanças, no caso de livre mercado, de empresas fazer o que quiser, mas nesse caso de vida social, eu sou totalmente liberal a partir do ponto que a sua vida, que você não interfira negativamente na vida do outro. Então sua liberdade o quê? Termina onde começa do outro. Então são coisas simples de entender, mas que parece que
Eu não sei se é estudo ou o que é que parece que o brasileiro ele se trava nisso. Não só o brasileiro, né? Eu estou falando mais brasileiro porque a minha experiência é mais no Brasil. Eu converso com pessoas do exterior, mas eu não tenho convivência com eles lá. Então, consequentemente, eu vou falar mais de quê? De Brasil e cristianismo. Apesar que o islamismo e outras religiões que eu também estudei e ainda estudo, porque são áreas muito amplas. Além disso, eu ainda estou cursando mais uma faculdade, ou seja, mais um curso superior, mais diversos estudos que eu tenho por conta própria. Eu amo astronomia, então fica complicado estudar tantas coisas. Eu teria que ter outras vidas para fazer tudo o que eu pretendo fazer, eu gostaria de fazer. Gostaria ainda de fazer algum curso superior na área de engenharia, química ou até mesmo medicina. Nossa, seria bacana. Vou fazer especificando qual é um áudio especificando qual é a minha visão de mundo. Principalmente para esclarecer alguns religiosos. Às vezes a gente conversa, o cara pensa que ateu pode morrer, que não tem nada para ver. Muito pelo contrário, meu amigo. Eu enxergo a vida coisas maravilhosas. Eu não preciso acreditar em seres mitológicos e fantasmas ou amigos imaginários para enxergar a beleza da vida, quão incrível e maravilhoso é. Eu acho que você até diminui a sua crença dizendo que ela escreveu um livro cheio de genocídios e contradições. Não só a Bíblia que eu estou falando de todos os outros livros, Papavu, diversos livros religiosos que existem por aí, até mesmo o Alcorão e diversos outros livros, Zoroastrismo e as outras diversas religiões aí, que eu vou fazer áudio a respeito delas, que eu acho extremamente absurdo pessoas conscientes, como eu disse, inteligentes, pessoas adultas acreditarem nesse tipo de coisa. E muitas até mesmo por orgulho. As pessoas, eu percebo que elas não aceitam que estão erradas por orgulho. Elas percebem que tem um erro ali, que está faltando informação, que tem alguma coisa errada, que as informações não batem com a realidade, e elas se negam a ver aquilo para manter a sua crença. É uma coisa que eu acho meio inacreditável, ao mesmo tempo assustador ver pessoas adultas acreditando em certos tipos de coisa. Mas entra a questão de liberdade. Eu acho que todas as pessoas têm o direito de falar o que quiser, na hora que quiser. Então, entra essa questão. Eu acho que as pessoas, como dizem num filme do Demolidor, com Stallone e a Sandra Bullock, e o personagem do Wesley Snipes, ele fala, né? Não se pode impedir, você não pode proibir as pessoas de serem idiotas. Então, uma ideia desse canal também é o quê? É tentar fazer essas pessoas serem pelo menos idiotas. Ou pelo menos fazer elas pensar. A maioria dos posts ateus, às vezes, a gente vê justamente isso. Eu não quero que você pense como eu. Eu quero que você somente pense. Só tenha um pensamento crítico. Pare, analise, pense realmente nas coisas. Reflita sobre as coisas. Eu não culpo diretamente o brasileiro, apesar da gente ter uma área de ensino e estudos precário, várias áreas sucateadas totalmente, desvalorizadas, inclusive a administração, a área da educação, os pilares da nossa sociedade normalmente são bem sucateados, como saúde, educação, segurança, etc. Sistemas modais, nós temos um país gigantesco que não possui ferrovias. Algumas pessoas de fora, como o canal Coreaníssima, que é de uma coreana, algumas pessoas de outros países, elas ficam assim, sem entender como certas coisas acontecem no país. Alguns outros jornalistas tiveram dificuldade para escrever para o seu país sobre coisas que acontecem no Brasil, que são, como é que eu vou dizer, não tem palavra para descrever. Um cara rouba milhões e a punição dele é uma aposentadoria, onde ele vai ganhar o salário integral e morar na mansão dele. Essa é a punição da pessoa que roubou milhões e pode ter causado a morte de diversas pessoas. A punição dele vai ser a aposentadoria integral e continuar na mansão dele. Ou seja, não tem como descrever isso. É o que? Insano, imoral. Não tem palavra. Eu acho que tem que inventar uma palavra para descrever o que acontece em nosso país. É isso que
traz o nome do canal, que é Revolts, porque realmente é revoltante ver esse tipo de coisa. É quase inacreditável, não tem palavra para descrever uma coisa dessa. E acontece no Brasil e a população fica inerte, fica parada lá. Então, mesmo que esse canal não cresça ou vá para lugar nenhum, pelo menos eu estou tentando fazer alguma coisa, já que eu não consigo ser eleito, por exemplo, para presidente. Porque eu não viro presidente? Porque não é fácil, eu tenho que me filiar a um partido. Todo o sistema político é sujo e propicia esse tipo de coisa. Então, um candidato honesto raramente consegue se crescer, se desenvolver lá dentro. Apesar que isso eu tenho que reconhecer que o Bolsonaro conseguiu se dar bem, né, utilizando apenas as redes sociais. Ele se utilizou muito de redes sociais, então ele conseguiu. Mas, fazendo essa ressalva, possivelmente ele está sendo barrado por outros, dependendo das ideias que ele tem. Apesar que eu acho que ele é um tremendo imbecil, idiota, incompetente. Mas ele tem os seus méritos. Eu vou tentar não ser tão hipócrita e tentar ser realista a respeito de diversos assuntos. Também não vou, se eu errar, eu vou dizer, eu não tenho motivo para não fazer. Quando se procura a verdade, a realidade, se basear nesse tipo de coisa, na realidade, na verdade, quando se procura a verdade, a realidade, e se viver sobre isso, você tem que aceitar que você comete erros também. E as outras pessoas também cometem, é a questão da tolerância. Mas, então visa isso, colocar todas as minhas ideias em áudio. Vídeos, infelizmente não tenho tempo de fazer vídeos apurados. Eu queria fazer um canal de gameplay, porque eu curto muito videogame, mas infelizmente não tem como. E vai ser mais para colocar esse tipo de assunto que está passando na minha cabeça. A minha cabeça sempre funciona a 1000. As minhas ideias sempre funcionam a 1000, então estou sempre pensando em alguma coisa, tenho milhares de ideias pipocando na minha cabeça, até mesmo devido à quantidade de informação que eu absorvo por dia, e penso, e estudo, e pelas minhas ideias, pelo meu amor, né, pela ciência, pela vida e por tudo mais, e admiração por diversas pessoas que fizeram este mundo um lugar melhor. Embora infelizmente eu não possa contribuir muito, eu estou estudando para ser professor, então eu estou tentando dar minha contribuição para a sociedade, entendendo essa ideia de coletividade que eu pretendo discutir mais tarde, em outro vídeo, sei lá. E é mais para passar essa ideia mesmo, e discutindo e debatendo, algumas pessoas que possam colocar ideias interessantes para mim ler ou colocar em um futuro livro. De certo modo, essas gravações vão ser como registros, até mesmo de pesquisa, para um futuro livro, como pesquisadores fazem, registros. Quem gosta de Star Trek, aqueles registros, ou assistiu Avatar, tudo registrado é justamente para a pessoa se lembrar depois e fazer um registro de dados. Esses tipos de registros que geram tudo que temos hoje, tecnologia, ciência, os remédios que possuímos, aviões, tudo foram informações acumuladas. Então isso aqui é tipo um registro data estelar. E eu vou colocando, tentando organizar o máximo possível. Quem sabe futuramente possa se tornar um livro, seja de críticas ou simplesmente pensamentos. Como eu disse, os haters já são esperados. Pode xingar à vontade, eu não me sinto afetado por esse tipo de coisa. Como eu disse, eu acho que as pessoas têm o direito de dizer coisas idiotas e fazer a piada que quiser, mesmo que a piada seja ruim. Eu acho que se você se sentiu lesado ou se causou algum dano financeiro, eu acho que sentimental nem digo tanto, porque tem muita gente ultimamente que a geração atual foi apelidada de floco de neve, né? Geração floco de neve, de tão fresco. Desculpa a palavra, mas é fresco mesmo. São as pessoas que, minha nossa, eu tive apelidos quando criança que, se eu fosse ser tão fresco como a geração atual, eu ia ser traumatizado. E hoje você põe um apelidozinho, qualquer coisa, já é o fim do mundo. Então essa geração floco de neve tá uma tristeza. Então a quantidade de haters, principalmente pelos assuntos que eu vou debater aqui, eu vou colocar em pauta, em reflexão, vai gerar muitos haters. E
Vamos ver como é que vai ser esse desenvolvimento. Talvez não tenha visualização nenhuma, ou tenha, tanto faz. Como eu disse, é mais guardar alguns registros de pensamentos e reflexões. Talvez ajude algumas pessoas ou não a refletir sobre suas crenças e atitudes. Talvez não, talvez sim, talvez não. Vamos ver, sei lá. Mas talvez seja até uma parte da minha contribuição para a humanidade, talvez, vai saber. Ajudando a humanidade, no caso, se eu ajudar uma ou duas pessoas a abrir a mente, já é o suficiente. O interessante é não ficar guardando informação só para mim. Eu tenho esse conhecimento, tá? Mas o que adianta conhecimento confinado, né? Um MBA que eu fiz, o professor diz isso. O que adianta o conhecimento se você só guarda ele para você? Não serve para nada, não teve nenhuma utilidade. Então é interessante compartilhar, dependendo, como eu disse, ver o que as outras pessoas pensam, analisar pontos de vista diferentes, o que eu já faço há anos, desde a época do Orkut. Claro, eu vou contar aqui como cheguei ao ateísmo, agnosticismo cético, porque essa pergunta é recorrente em todos os canais do YouTube que tem esse assunto, né? Originais gregos da Bíblia, o Vinícius César, Antônio Reis, qualquer outro canal que toque nesse assunto, sempre é recorrente, deuses e homens. Então essa pergunta é recorrente. E já indico esses canais, que são canais muito bons, se alguém cair no meu. Mas essa é a ideia, mas é colocar minhas ideias como registro e debater. Se alguém aparecer com alguma ideia interessante ou ideias parecidas. Não vai ter uma pauta específica, como eu disse, mas vai ser assuntos do momento, normalmente, e polêmicos. Porque eu acho que a gente já passou da época de debater, inclusive dentro de faculdades, eu acho que nem deveria ter restrições. Eu acho estranho. Algumas coisas possuem restrições. Não pode falar disso, não pode falar daquilo. Eu acho que tem que falar e debater de tudo, principalmente dentro de faculdades. Inclusive, recentemente teve idiotas dizendo que estudantes de faculdades universitárias não estudam e professores não ensinam. Eu gostaria de saber desses idiotas, de onde eles tiram essas informações, porque eu estou na minha praticamente terceira faculdade, terceira graduação, contando com o MBA, e tudo que eu vi, tanto na escola paga, a escola particular, faculdade particular, e como na UFMG, a gente vê poucos profissionais descomprometidos e muitos profissionais comprometidos em ensinar, em passar o conhecimento, e muitos alunos dedicados, porque eu não posso falar por todas as universidades, claras, mas estou falando aqui pela UFMG. Eu estudo à noite, tem muitas pessoas lá que são consideradas de classe alta, nós temos algumas pessoas que ficam na grama, fumando, utilizando droga, maconha, sei lá o que seja. Muito poucas. Pelo que é pregado por aí, pelo que a gente vê as pessoas falando, a pessoa que faz esse curso é maconheira, a pessoa que não sei o que usa droga. Cara, eu mal, às vezes eu acabo reprovado em alguma matéria na UFMG, estando são. Eu não aguento bebida alcoólica, não gosto de nenhum tipo de droga ou coisas que alterem a minha percepção. Eu passo mal com isso, então não faço uso de nada, nem mesmo álcool. Não gosto, até mesmo pelo paladar. Então eu vejo essas pessoas dizendo esse tipo de coisa idiota, imbecil. Parece que são pessoas que nunca, pelo que parece, nunca frequentaram e são levadas por aqueles estereotipos criados, inventados por pessoas sem noção. Não existe esse tipo de coisa. Se você não estudar na faculdade, você vai levar a bomba. Em faculdades privadas, eu já vi professores sofrendo pressão para passar aluno faltoso e aluno que não sabia de nada. Então, meu amigo, os professores dão um duro danado para tentar mudar esse país. O professor mal consegue fazer aluno ficar calado dentro de sala de aula, vai doutrinar aluno. São ideias ridículas. O cara virar pra gente dizer, não, o professor está doutrinando o aluno, é machismo, sei lá das coisas. Cara, isso é simplesmente ridículo. O
Professor tá apanhando dentro de sala de aula, levando cadeirada dentro de sala de aula. Professor tá sendo ameaçado com revólver. Tem imbecil que vai dizer que professor doutrina os outros. Minha nossa. E esses casos mais extremos, claro, em escola pública de ensino fundamental e médio, mas pode ocorrer, claro, em faculdades, ensino superior, com menos frequência, mas ocorre desentendimentos. A maioria dos alunos que eu percebo e vejo na faculdade, por exemplo, a grande maioria já chega lá com a mente formada. O professor não doutrina nada, o cara já chega lá com as ideias dele. Eles já expõem as suas ideias. Então eu vou pôr em pauta aqui muita coisa que eu ouço, muita idiotice no meu ponto de vista. Eu acho que algumas são fato, igual esse absurdo que essas pessoas disseram, falando que professor não ensina e aluno... Gente, tem aluno que passa a noite estudando para conseguir passar, para conseguir entrar numa faculdade. Aí eu vejo os caras falando que ensino não serve para nada, que pesquisa de base não serve para nada. Gente, tudo que nós temos hoje, esse é outro ponto revoltante, tudo que temos hoje, tecnologia, aviões, automóveis, celulares, internet, tudo é graças à ciência e pesquisa. A pesquisa mais idiota que você pode imaginar pode surgir dali, uma coisa que você nem imagina, a cura de alguma doença, cura de qualquer coisa, um desenvolvimento de nova tecnologia, e as pessoas simplesmente ignoram. Eu acho inacreditável isso. A divulgação científica, infelizmente, nesse ponto é muito falha, e deveríamos ter uma divulgação muito maior da ciência e tudo que ela faz, porque o analfabetismo científico como é que eu vou dizer, ele é muito alto, são níveis extremos de analfabetismo científico. Eu vejo, por exemplo, a gente pode pegar o caso da ida do homem à Lua. Você tem todo o direito de questionar, de dizer, eu tenho minhas dúvidas, claro, a gente não pode dizer tudo 100%. Em todos os vídeos eu vou claramente não generalizar, porque a generalização é burra, é muito difícil você generalizar alguma coisa, então eu vou estar falando da maioria. Tem pessoas que vão dizer, mas você tá... Não estou generalizando. É muito difícil fazer isso, mas como a questão da Lua, você vê que os caras pegam, você tem o direito, por exemplo, no caso eu faço minhas avaliações da realidade e eu trabalho com estatísticas, com dados, a chance disso ser verdade ou não, qual a porcentagem, 99%, dependendo da avaliação, a gente ignora, por exemplo, a probabilidade de Deus judaico-cristão existir, na minha concepção, de não existir, é 99,9999% de chance dele não existir. Então é uma probabilidade descartável. Então não existe. Eu não estou afirmando com certeza, mas a probabilidade de não existir é muito alta. Então ignora. Eu simplesmente ignoro. Baseado nos dados, a probabilidade é muito baixa, extremamente baixa, então é ignorável. No mesmo caso, a gente percebe da ignorância científica quando pega esse caso da Lua. As acusações dos conspiracionistas são simplesmente ridículas e demonstram claramente essa ignorância científica. Porque o astronauta tem duas sombras. Gente, a luz é falta de conhecimento básico de como as ondas de luz viajam, como a luz funciona. Sabe, é triste você ver esse tipo de argumento. A pessoa simplesmente não sabe nem como a luz funciona, como funciona a luz, a mecânica dos fótons, etc. Nada, o cara simplesmente sabe, é uma coisa que realmente eu fico triste por ter esperança na humanidade. Eu não tenho fé, eu tenho esperança. Isso foi até o Pirula que disse no canal dele, eu acho muito interessante, acho que é muito aplicável a gente não ter fé. Eu vou explicar mais em outro vídeo. Fé e esperança são coisas completamente diferentes. A gente acredita nas coisas baseadas em dados, não em fantasias como religiosos fazem. Então é muito interessante avaliar isso e se percebe que é muito triste, a divulgação científica é muito falha, a ignorância científica é muito alta, apesar de, como disse Sagan, mais uma vez citando ele,
que nós vivemos em uma sociedade totalmente dependente de tecnologia e ciência, e quase ninguém sabe sobre ciência e tecnologia, quase ninguém se interessa. E o mais impressionante é que é uma coisa mágica, cara, a ciência é uma coisa incrível. A ciência e tecnologia é muito mais mágica e interessante do que qualquer mágica, entre aspas, e mais interessante. As probabilidades são gigantescas, como exoplanetas, sabe? É uma coisa incrível a ciência, a tecnologia e todas as probabilidades fora de crenças que não acrescentam nada, fora de crenças e mitos antigos. Então esse vai ser mais o intuito, debater esse tipo de ideia. Qualquer ideia, sem restrições, eu não estou me preocupando com isso. Como eu disse, o canal vai ser mais para colocar alguns áudios e mais desabafo e registro, então eu não estou me preocupando muito com isso. Caso atinja algumas proporções maiores, a gente vai se adaptando ao meio, como o darwinismo diz, tudo é adaptação, né? Nós vamos nos adaptando ao meio. Eu vou colocar outros pensamentos depois, assinalando corretamente qual o assunto daquele vídeo em questão, mas eu não estou me preocupando muito com essas questões, até mesmo como eu disse, eu não tenho tempo de editar o vídeo. Eu tenho cursos de programação, web designer e tudo mais, mas infelizmente eu não tenho tempo para editar e fazer um vídeo de ótima qualidade. Mas então é isso, meu tempo já está até esgotando. Eu pretendo fazer vídeos curtos ou vídeo áudios curtos. Eu tenho de voltar ao trabalho, que eu não gosto muito, infelizmente. Mas então é isso, vamos voltar ao trabalho aqui e possivelmente em pouco tempo eu posto outro vídeo eu já tenho algumas pautas já do que eu vou propor e colocar para ou debate ou reflexão em outros vídeos. E assim eu vou reorganizando e vamos ver como vai se desenvolvendo esse áudio canal. Até mesmo porque eu costumo pôr o vídeo rodando para escutar videoaulas ou qualquer coisa e vou jogando videogame ou fazendo outra coisa. Então acaba que eu mesmo, para mim é interessante o áudio-vídeos. Então é isso. Vamos voltar ao trabalho ali e se alguém for acompanhar ou coisa assim, estamos lá no próximo vídeo sobre algum assunto diverso. É isso aí.